Boa tarde, meus irmãos, passando para deixar mais uma mensagem para o coração de vocês. Hoje eu quero falar de uma mulher, né, que a Bíblia fala dela, inclusive tem um livro dela que se chama Esther. Na verdade, o nome dela era Radassa, mas por uma questão de se proteger mesmo, uma vez que ela era judia, o nome dela, né, havia sido alterada de Radassa para Esther. Esther, ela foi colocada como rainha, foi escolhida, na verdade, como rainha no lugar da rainha anterior, que era a rainha Vasti, né, uma rainha da Pérsia, né, esposa do rei Assuero, que se negou aí à presença do rei. E em razão disso, né, o rei ficou tão chateado que depois, né, a rainha Vasti, e foi a escolha de uma nova rainha, e a Esther foi a escolhida, né? Esther, por uma questão de proteção mesmo, ela não revelou a sua origem, né? Até porque o primo dela, por quem ela foi criada, né? Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas traduções, pediu que ela não declarasse de que origem ela seria, temendo mesmo pela vida dela. Só que nessa meia história, acontece a presença de uma pessoa chamada Amã. Amã era um homem muito egoísta e maldoso, né? Que tinha muita raiva de Mordecai, porque Mordecai não se curvava, não abaixava a cabeça diante dele, né? Porque o verdadeiro cristão, ele só se abaixa, né? Só se curva diante de Deus. E aí, Mordecai, Amã, com muita raiva, né? De Mordecai, ele criou um edito onde haveria o dia da exterminação do povo judeu, onde o povo judeu seria exterminado durante toda aquela província onde o rei Assuero era rei. E aí o rei Assuero, né, enganado por Amã, pelas reais intenções de Amã, que era realmente destruir não só Mardoqueu como o povo, então ele permitiu que Amã, inclusive, deu um anel para que Amã fosse lá e selasse com selo real, ou seja, esse edito não poderia mais ser revogado. E aí, Esther ainda não tinha conhecimento disso, mas o primo dela o fez saber, né? Mordecai foi lá na porta e disse o que estava acontecendo. E elas, como qualquer pessoa, temeu, né, pela vida dela. Ela imaginou o quê? Que ele pediu que ela intercedesse pelo povo. E ela ficou, meu Deus, se eu me apresentar diante dele sem ser chamada, eu corro o risco de morrer ali mesmo, né? E ela temeu, coisa que qualquer um de nós poderíamos ter feito, com certeza. Mas aí Mordecai levanta um questionamento que realmente acho que foi aquela palavra que penetrou no profundo de Esther, que se encontra lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, parte B, que diz assim, esse momento é Mordecai falando para Esther, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha, ou seja, quem sabe se a razão de você ter se tornado rainha não foi exatamente para isso, para que intercedesse pelo povo judeu e pudesse trazer, né, ser usada, né, para que trouxesse libertação, né, e refúgio para o povo. E aí ela entende o chamado dela, né? E é preciso que você também entenda o seu chamado, porque talvez você esteja num momento de caos na sua vida, um momento de dúvida, de grande pressão na sua vida. Mas é preciso que você entenda, talvez você foi, né? Você foi colocado para este momento, para trazer através de você paz, tranquilidade, uma palavra de conforto, né? Porque muitas vezes a gente se encontra num redemoinho de confusão, de acontecimentos ou de tragédias mesmo, e a gente se pergunta, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas é justamente para isso, Deus está colocando você nesse meio, nesse redemoinho de acontecimentos, de fatos, de percas, para que através de você, né, aquele momento se torne diferente, para que através de você, né, pessoas vejam o agir de Deus, para que através de você pessoas possam, de fato, conhecê-lo e saber que ele é Deus. Então, não importa a situação que você está vivendo no momento, não sei se de dúvida, de sofrimento, de dor, de perca, de luto, mas saiba, talvez você foi
trazida para viver esse momento por uma razão e que seja para glorificar o nome de Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Não se desespere, não se apavore. Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Seja você um canal de bênçãos para a vida das pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã.